Boa tarde a todos. Meu nome é Varley Costa Henriques. Vou estar apresentando aqui o trabalho PA1 do Direito de Trabalho Turno Noite. O tema ao qual foi escolhido por mim é contribuição sindical facultativa versus contribuição sindical obrigatória. Eu fiz aqui todo o contexto, vou estar repassando para vocês. O tema da contribuição sindical facultativa é bastante polêmico, recebendo críticas diversas. Dentre os fatores favoráveis à contribuição sindical obrigatória estão a defesa da classe trabalhadora pelos sindicatos e os princípios da representação sindical. A contribuição sindical obrigatória é indispensável para a manutenção dos acordos sindicais realizados pelos sindicatos, os quais realizam negociações coletivas de crucial relevância para a proteção do trabalhador em face do empregador. É necessário que os sindicatos representem judicialmente e extrajudicialmente as categorias de trabalhadores, pois esses, por óbvio, estão em posição de economicamente mais desprivilegiada. Além da situação do hipossuficiência, os trabalhadores são também considerados hipossuficientes. Eis que, sem a atuação dos sindicatos nas negociações de cláusulas contratuais, os obreiros ficam em desvantagens nas negociações no âmbito da Justiça do Trabalho. Neste contexto, a atuação dos sindicatos tem o sentido de equalizar o desequilíbrio contratual, favorecendo os obreiros como parte que realiza a prestação de serviço. Desse modo, tais entidades devem buscar a realização de acordos coletivos, tendo em vista o equilíbrio quanto aos efeitos de contrato de trabalho. Só abrindo parênteses aqui, ontem, por sinal, hoje são 11, né? Dia 10, eu até participei, por ser presidente da Associação dos Instrutores, eu participei de um acordo coletivo entre os sindicatos. Então, assim, é um tema muito interessante, muito bom de você trabalhar e prestar atenção, porque realmente é fundamental essa questão aí da coletividade. Fecho parênteses. Vamos dar sequência aqui. No que atinge a contribuição sindical da Lei 13.417/2017, que promoveu a reforma trabalhista, acarretou consequência no que diz respeito à relação jurídica de trabalho, quer para empregados, quer para empregadores. Operacionando-se a denominada aberrogação, eu escrevi errado aí, já que houve a revogação total da compulsoriedade da contribuição sindical, dando lugar à opção pelo empregado em contribuir ou não, devendo ser sempre expresso o consentimento do obreiro pela opção de pagar. É o que prevê a Lei 13.417 de 2017 dos artigos do CLT e seguintes apontados. Artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quanto por este notificado. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais, representadas pelos referidas entidades, serão sob a denominação de contribuições sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizada. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do artigo 591 desta consolidação. O artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulso será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro.
observada a exigência de autorização prévia expressa prevista no artigo 579 dessa consolidação. No tocante à contribuição sindical, que era obrigatoriamente paga pelos empregadores em favor das entidades sindicais patronais, a Lei 13.417 de 2017 igualmente inovou, trazendo nova regulamentação nos artigos da CLT dos seguintes expostos. Artigo 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição dos empregados que autorizarem prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Vejam aí que, assim, a todo momento eu estou falando aí da autorização, né, a qual o empregado ele tem que fazer isso expresso. O artigo 587, os empregados que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para que os venham a se estabelecer após o referido mês. Na ocasião em que requererem a repartições, o registro ou a licença para o exercício de respectivas atividades. Assim ficam facultados ao empregado e aos empregadores o recolhimento da referida contribuição sindical, somente podendo ser recolhida após a realização da formalidade legal, em que o empregado ou empregador manifeste expressamente o consentimento da respectiva desconto, quer em se tratando de contribuição individual de trabalho, quer se tratando de acordo ou convenção coletiva de trabalho. É importante salientar que, com o advento desta nova regulamentação, houve prejudicada a própria atividade sindical, consistente na tutela e proteção dos trabalhadores em âmbito de negociações coletivas. E isso por uma razão muito simples. Ora, o custeio dos sindicatos da categoria era antes da Lei 13.417 de 17, garantido pelas contribuições respectivas que tinham, portanto, natureza compulsória dada a caráter tributário. Nesse sentido, a receita oferida pelos sindicatos assegurava a subsistência destes, não podendo os empregados pertencentes à respectiva categoria sindical deixar de pagar as contribuições sindicais, sobretudo porque a atuação dos sindicatos na tutela dos direitos trabalhistas depende da manutenção não precária de organizações sindicais, né? Tem que fortalecer o sindicato. Então, até porque o sindicato ele tem que mostrar um trabalho, mostrar a sua efetividade, até mesmo para que nós, trabalhadores, né, assim o façamos de forma voluntária esse desconto. Nesse mesmo sentido, Andrade e Pavlek reforçam que as contribuições sindicais constituem uma fonte de renda inconstantemente importante para a manutenção das entidades sindicais, já que, mais uma vez, se repise o custeio dos sindicatos, federações e até das confederações sindicais nas despesas mais elementares, dependiam dos valores referentes às contribuições sindicais. Como o recolhimento das contribuições sindicais tinham como justificativa a manutenção das entidades sindicais, no escopo de lutar pelos direitos da categoria representativa e considerando que há diversas normas constitucionais e infraconstitucionais que respaldam a atuação dos sindicatos na tutela dos interesses dos obreiros, levantou-se uma importante discussão sobre a constitucionalidade do dispositivo da lei aqui em pauta, que inaugura a contribuição sindical facultativa. É bem verdade que o STF já se posicionou a favor da constitucionalidade das contribuições sindicais facultativas, na ação direta de inconstitucionalidade 5794, no sentido de que o fim da obrigatoriedade não ofende a Carta Magna, na medida em que ninguém está obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical nos termos do artigo 8º e 3º da Constituição Federal. Contudo, embora tenha-se assentado o fundamento de que ninguém possa ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, nessa mesma ADI, houve vozes no STF que
que defenderam que o fim da obrigatoriedade do contribuinte vai impor os sindicatos de buscar formas de organização mais eficazes para defender os direitos dos trabalhadores perante os interesses patronais. Às vezes, em alguns momentos dão ele, porque é o corretor, e né, hoje é o prazo, a gente sempre deixa para o final, né? Mas enfim, vamos continuar. É relevante salientar que a Lei 13.417 de 2017, quando institui a contribuição sindical facultativa, condicionando ao respectivo recolhimento ao expresso consentimento dos obreiros, apesar de servir como manifestação da liberdade associativa, traz um ponto a ser ponderado no tocante ao interesse do próprio trabalhador, parte insuficiente e vulnerável de uma relação trabalhista. Esse modelo de gestão de contribuição sindical, institui pela Lei 13.417 de 2017, parece ocasionar-se a falta de sustentabilidade das entidades sindicais, pois, a depender do voluntariarismo e da boa vontade dos trabalhadores, os sindicatos talvez dificilmente irão permanecer fortes. Assim, pondera-se que a contribuição obrigatória, como receita básica para o fortalecimento da manutenção dos sindicatos, em sua atuação nos interesses do trabalhador, é necessário quando se tem uma efetiva representatividade sindical, tendo em vista a própria melhoria da condição social dos trabalhadores por meio de atuação e negociação do sindicato. Nesse sentido, embora voto vencido, a ministra do Supremo Tribunal, Rosa Weber, na ADI 5794, exorou o seguinte posicionamento: dados apontam para uma queda de 79,6% na arrecadação da contribuição sindical, a maior fonte de renda do sistema, após a reforma trabalhista. É inegável, portanto, o enorme prejuízo na arrecadação do sistema sindical brasileiro, com profunda reflexão na atuação das entidades sindicais como agente central de representação coletiva trabalhista, responsável pela defesa dos interesses e direitos do trabalhador, integrantes da respectiva categoria. Nesse diapasão, concebe-se a obrigatoriedade da contribuição sindical quanto mecanismo de manutenção da atuação dos sindicatos na luta e defesa dos interesses dos trabalhadores pertencentes à categoria que representam. Importante salientar que, do ponto de vista constitucional, o direito do trabalho pode ser visto como instrumento para garantir a efetivação dos direitos trabalhistas, sendo informado por princípios basilares. Para Godinho, eu vou ter que dar uma cortada aqui em alguns pontos, né, em alguns posicionamentos, em virtude aí do tempo, né? Nós temos 15 minutos. Aí, né, quem tiver interesse aí pode dar uma olhadinha lá nessa doutrina. Vamos só aqui para o finalmente aqui. Haverá representatividade sindical quando as organizações sindicais entenderem as reais necessidades e motivações dos trabalhadores, a partir disso atuarem em prol dos direitos e interesses dos afiliados que são pertencentes a esta categoria. Então, o que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, né, é essa importância aí da participação, né, de todos nós, né, trabalhadores, junto às entidades aí. Eu espero que tenha trago para vocês aí bastante informações. Esse trabalho está todo digitalizado aqui e se alguém tiver interesse de ver ele na íntegra dele, tá? Eu tenho ele todo aqui, mas nós já estamos aí com 14 minutos e 10 segundos, provavelmente não vai dar tempo, tá? É mister, portanto, que os sindicatos tenham uma atuação na situação de conscientizarem e encorajar os trabalhadores da importância do recolhimento da aludida contribuição. Isso simultaneamente impulsiona as organizações sindicais para atuarem em busca de uma representatividade efetiva, como também cria nos trabalhadores um senso de pertencimento de um ente coletivo, para que mais fortes as negociações coletivas. Portanto, a atuação dos sindicatos constitui uma ferramenta imprescindível para a proteção da nossa categoria, né, no caso, trabalhadores. Okay? Uma boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade.